2. O sincronismo na natureza. Vemos exemplos de sincronismo na natureza com tanta frequência que eles começam a parecer comuns. Mas olhe de novo com olhos que estejam em sintonia com a quase impossibilidade do que está acontecendo e o conceito de sincronismo começará a fazer sentido. Olhe para cima, por exemplo, em um dia de verão e fique aguardando surgir um bando de pássaros. Como o cardume de peixes que mencionei anteriormente, eles parecem estar avançando em formação, quando mudam de direção, executam sincronicamente os mesmos movimentos. Um único bando de pássaros pode incluir centenas de aves individuais, mas cada uma se move em harmonia com todas as outras sem ter um líder óbvio. Mudam de direção em um instante, com todos os pássaros alterando o curso exatamente no mesmo momento, e o fazem com perfeição. Nunca vemos pássaros se chocando uns contra os outros enquanto voam. Eles sobem, viram e se precipitam, dando a impressão de ser um único organismo, como se um comando tácito fosse lançado e eles obedecessem de imediato. Como isso acontece? Não há tempo suficiente para uma troca de informações, de modo que qualquer correlação de atividade entre as aves tem de estar acontecendo de um modo não local. Há anos os físicos vêm se esforçando para descobrir as propriedades que orientam os movimentos dos pássaros, até agora sem êxito. A complexidade e a absoluta precisão do comportamento das aves confundem constantemente a ciência. Engenheiros têm estudado o movimento dos pássaros para verificar se existe uma maneira de descobrir princípios que possam se traduzir 44 em soluções para os congestionamentos de trânsito. Se conseguissem, de alguma maneira, utilizar o mecanismo sensorial usado pelos pássaros e traduzi-lo em diretrizes do projeto de estradas ou carros, talvez nunca mais houvesse um acidente. Saberíamos antecipadamente o que todos os outros carros na estrada iriam fazer a cada momento. No entanto, esse projeto nunca teria sucesso porque não existe uma analogia que possa ser trazida para o mundo mecânico. A comunicação instantânea que habitualmente vemos nos bandos de pássaros e cardumes de peixes é proveniente do nível espiritual, a inteligência organizadora não local da esfera virtual. O resultado é o sincronismo, seres que estão completamente em sintonia com o ambiente uns com os outros, que dançam ao ritmo do cosmo. Embora os pássaros e os peixes ofereçam o exemplo mais notável de sincronismo na natureza, existem tantos exemplos quanto criaturas na Terra. Todas as criaturas sociais exibem indícios da comunicação não local e amplas pesquisas realizadas com insetos e animais de rebanho demonstraram que as reações deles a ameaças são imediatas e mais rápidas do que poderiam ser explicadas pelos métodos normais de comunicação. O cientista Rupert Sheldrake realizou algumas pesquisas fascinantes de casos que parecem envolver a comunicação não local entre cães e seus companheiros humanos. As pessoas e os cachorros podem formar vínculos muito estreitos, e Sheldrake documentou casos nos quais os cães parecem saber quando o dono está vindo para casa. O cachorro se senta na porta da frente da casa de 10 minutos a 2 horas antes da chegada do dono. Céticos afirmaram que se tratava apenas de um hábito, que o dono volta para casa todos os dias a uma hora específica ou que o cão pode ouvir o barulho do carro ou sentir o cheiro do dono a quilômetros de distância. No entanto, esses cães conseguem predizer a chegada do dono quando ele volta para casa em horas inesperadas, dirigindo outro carro, a pé ou mesmo quando o vento está soprando na direção oposta, o que impediria que o cheiro do dono pudesse chegar até a casa. 45 Isso não acontece com todos os cachorros ou com todos os donos, mas quando ocorre é um fenômeno muito poderoso. Mais surpreendente ainda é o fato de Sheldrake ter demonstrado que os cães podem detectar uma intenção. Digamos que o dono esteja passando 2 semanas de férias em Paris e que o cão esteja em casa, em Londres. Se o dono de repente muda de planos e resolve voltar para casa uma semana mais cedo, o cachorro exibe os mesmos sinais de expectativa uma semana antes. Assim que o dono pensa, está na hora de voltar para casa, o cão se levanta do lugar onde estava dormindo e se senta na entrada da casa abanando o rabo, esperando o dono chegar. Para garantir que as observações não se baseassem no que o dono gostaria que fosse verdade em vez de na realidade dos fatos, as pesquisas observaram o modo como cães específicos reagiam às intenções do dono de voltar para casa.
Câmeras de vídeo foram instaladas na casa e apontadas para os lugares onde o cachorro tinha probabilidade de estar: na cama, na porta da frente, na cozinha. O dono iria embora sem ter nenhuma ideia do lugar para onde estava indo ou de quando voltaria para casa. Essa determinação foi feita pelos cientistas. Somente depois de entrar no carro, ele recebia instruções sobre o seu destino. Mais tarde, em momentos aleatórios, um cientista enviava uma mensagem para o dono do cachorro dizendo que estava na hora de voltar para casa. A hora era anotada e comparada com o momento das ações do cão nos videotapes. Quando o dono começava a voltar para casa, o cachorro quase sempre se dirigia para a porta da frente e ficava esperando a volta dele, independentemente de onde ele estivesse, da hora que fosse ou do tempo que levaria para chegar em casa. Não existe nenhuma dúvida de que certas pessoas têm uma ligação muito forte com seus cães, elas estão correlacionadas com os animais. Eles estão sincronizados, e através desse vínculo, o dono e o cachorro experimentam a comunicação não local. Exemplos de sincronismo podem ser encontrados com frequência no mundo animal, porque os animais estão mais em contato com a natureza fundamental das coisas. Nós, humanos, per 46 demos o sentimento de conexão em um rebuliço de preocupações a respeito do pagamento do aluguel, do carro que devemos comprar e de 1 milhão de outras distrações. Tão logo desenvolvemos um ego, o sentimento do eu, que é diferente de tudo mais, essas ligações são ofuscadas. No entanto, algumas pessoas experimentam um forte sincronismo e não precisam ter o hábito de meditar. Todos já ouvimos falar em gêmeos idênticos que conseguem se sintonizar de imediato com o que o irmão está sentindo ou pensando. Esse mesmo tipo de ligação pode ser visto em outras pessoas fortemente conectadas. Certa vez, eu estava conversando com um paciente quando, de repente, ele sentiu uma dor intensa no abdômen e começou a rolar no chão. Quando lhe perguntei o que estava acontecendo, ele respondeu: "É como se alguém tivesse me apunhalado bem aqui." Mais tarde, descobrimos que naquele exato momento a mãe dele tinha sido assaltada na Filadélfia e apunhalada no abdômen. Ele tinha uma ligação muito forte com a mãe, tratava-se provavelmente do relacionamento mais importante na sua vida. Eles estavam de tal maneira sintonizados que, em algum nível, era como se a fisiologia de ambos fosse uma só. Poderíamos dizer que estavam concatenados um com o outro. A concatenação é apenas outra palavra para correlação ou sincronização. Ela é usada na maioria das vezes por cientistas para descrever o estado de existência apanhado por outra força ou substância. As partículas, por exemplo, podem estar concatenadas em uma corrente de líquido e fluir imersas nele. A palavra nos ajuda a descrever como as coisas se tornam correlacionadas umas com as outras. Lembre-se de que o sincronismo só tem lugar quando as pessoas, os animais ou os objetos têm um estreito relacionamento ou estão concatenados um com o outro. Em um exemplo de concatenação, pesquisadores de campo observaram tribos africanas nas quais as mães têm um relacionamento muito estreito com os filhos, que começa antes de eles nascerem. No momento da concepção, a mãe escolhe um nome e escreve uma música para o bebê. Ela canta essa música durante 47 toda a gravidez, enquanto o bebê ainda está no útero. Na hora do parto, os vizinhos se aproximam e cantam a música para o bebê. Mais tarde, em cada momento importante da vida desse ser, eles cantam essa música, nos aniversários, na iniciação quando o bebê se torna criança, durante os ritos da puberdade, no noivado e no casamento. A música torna-se o esteio para o vínculo original entre a mãe e o bebê, estendendo-se inclusive além da morte, quando a música é cantada no enterro da pessoa. Essa é uma das maneiras pelas quais a criança é concatenada com o mundo da mãe e da tribo. Ela cria uma ligação tão íntima que caso o bebê esteja em algum lugar no mato e a mãe no campo, e um deles sentir qualquer tipo de desconforto, o outro sentirá no corpo a mesma coisa e no exato momento. Outro exemplo bastante conhecido da comunicação não local entre mãe e filho é o leite vazar do peito quando o bebê chora de fome, mesmo que mãe e filho estejam em locais diferentes. Os meditadores que descrevi no capítulo anterior se conheciam e gostavam um do outro antes da experiência, mas foram adicionalmente concatenados pela meditação. Uma coisa é ter uma conexão social, ser marido e mulher, ou irmãos,
mas para que a comunicação não local tenha lugar é preciso haver também uma conexão mais profunda. Falando dessa maneira, parece ser extremamente difícil formar esse tipo de ligação, mas na verdade todos estamos constantemente em contato com a inteligência não local. O simples fato de o nosso corpo existir depende totalmente da comunicação não local. Como é possível que algo tão real e substancial quanto o nosso corpo dependa da comunicação virtual? Considere que o corpo humano se compõe aproximadamente de 100 trilhões de células, cerca de 1000 células para cada estrela que brilha na Via Láctea. Bastam 50 replicações, começando com o óvulo unicelular fertilizado, para produzir esses 100 trilhões de células. A primeira replicação fornece 2 células. A segunda, 4. A terceira, 10 e 6 células e assim por diante. Na 50ª replicação, temos 100 trilhões de células no corpo, e é quando ela é interrompida. 48. Desse modo, todas as células do nosso corpo começam a partir de uma única célula que vai sucessivamente se replicando e, em algum ponto do caminho, as células se diferenciam. Existem cerca de 250 tipos diferentes de células no corpo humano, desde a simples célula gordurosa esférica à tênue célula nervosa que se ramifica. Os cientistas ainda não têm a menor ideia de como uma única célula acaba se dividindo em tantos tipos diferentes de células que posteriormente são capazes de se organizar em um estômago, um cérebro, na pele, nos dentes e em todas as outras partes altamente especializadas do corpo. Além de realizar um trabalho específico no corpo, cada célula faz alguns milhões de coisas por segundo apenas para continuar a funcionar, cria proteínas, ajusta a permeabilidade da sua mêmbrana e processa nutrientes, citando apenas algumas. Cada célula também precisa saber o que todas as outras estão fazendo, caso contrário o corpo se desintegraria. O corpo humano só pode funcionar se estiver operando sincronicamente, o que só pode acontecer por meio da correlação não local. De que outra maneira poderia 1 trilhão de células, cada uma fazendo 1 milhão de coisas por segundo, coordenar suas atividades para sustentar um ser humano vivo que respira? De que outro modo poderia um corpo humano, ao mesmo tempo, gerar pensamentos, remover toxinas, sorrir para um bebê ou até mesmo fazer um bebê? Para poder mexer os dedos do meu pé, tenho primeiro de pensar que gostaria de fazer isso. O pensamento ativa o córtex cerebral que a seguir envia para baixo um impulso nervoso através da medula espinhal, que passa pelas pernas e finalmente chega aos dedos do pé. Esse processo em si é milagroso. De onde veio o pensamento? Antes dele, não havia nenhuma energia, mas assim que tive o pensamento e a intenção de mexer os dedos, ele criou uma tempestade eletromagnética controlada no meu cérebro, que se transferiu para o nervo e fez com que ele expelisse uma determinada substância química. A seguir, os meus dedos se moveram. Trata-se de um fenômeno extremamente linear, mecânico e local, a não ser pela primeira parte, o pensamento que deu início a tudo. 49. De que maneira o pensamento criou a eletricidade? Os cientistas compreendem totalmente os mecanismos do corpo, o potencial da ação, os neurotransmissores e as contrações musculares, mas ninguém consegue mostrar por meio da experiência de onde vem o pensamento. Ele não pode ser visto, mas sem ele estaríamos paralisados. Sem o pensamento, não movemos os dedos. De algum modo a percepção consciente transforma-se em informação e energia. Onde isso acontece? A resposta é que o pensamento tem origem na esfera virtual. Nosso corpo se comporta sincronicamente o tempo todo. Sempre que ocorre um pequeno distúrbio no corpo físico, o corpo inteiro reage. Suponha, por exemplo, que você não se alimentou o dia inteiro, e o seu nível de açúcar no sangue começa a cair. Imediatamente, todo um sincronismo de eventos entra em ação para elevar o nível de açúcar no sangue. O pâncreas segrega um hormônio chamado glucagon, que converte o açúcar armazenado no fígado em glicose, que imediatamente se torna disponível para a energia. Além disso, as células gordurosas liberam ácidos graxos e glicose na corrente sanguínea e o sistema nervoso estimula os músculos esqueléticos a liberar as suas reservas de glicose. Todas essas coisas acontecem simultaneamente.
Os níveis de insulina caem e o ritmo cardíaco se acelera para mobilizar energia. Quase 1 milhão de coisas têm lugar no corpo com a intenção de levar o nível de açúcar de volta ao normal. E essa é apenas uma das funções entre todas as outras que ocorrem ao mesmo tempo em todo o corpo. Tudo isso só pode ser possível através da comunicação não local, de informações que se correlacionam mais rápido do que a velocidade da luz, fora dos limites da física clássica. Foi sugerido que essa comunicação não local se estabelece devido à ressonância da atividade elétrica do coração. O coração possui uma coisa que funciona como um marca-passo, que mantém a pulsação normal em cerca de 72 batidas por minuto. O marca-passo no coração libera um impulso elétrico 50 com alguns segundos de intervalo, e esse impulso causa a contração mecânica do coração. A corrente elétrica sempre tem ao redor de si um campo eletromagnético. Os campos eletromagnéticos são basicamente fótons que se comportam de uma determinada maneira. Assim sendo, o coração, a cada pulsação, transmite sua energia eletromagnética para o resto do corpo. Ele envia até mesmo o seu campo eletromagnético para fora do corpo. Se o campo for amplificado, outras pessoas poderão registrar o recebimento desses sinais. A energia é enviada para todo o corpo. Desse modo, o coração é o oscilador mestre do corpo, com o seu próprio campo eletromagnético. Ele cria um campo de ressonância para que cada célula do corpo comece a se concatenar com todas as outras, o que faz com que cada célula fique sincronicamente sintonizada com todas as outras células. Quando as células são capturadas no mesmo campo de ressonância, elas dançam a mesma música. Pesquisas demonstraram que as emoções que têm lugar quando pensamos criativamente, estamos tranquilos ou sentimos amor geram um campo eletromagnético muito coerente, que é irradiado para o resto do corpo. Essas emoções também criam um campo de ressonância no qual todas as células do corpo se entrelaçam. Cada célula sabe o que todas as outras células estão fazendo porque todas estão fazendo a mesma coisa, ao mesmo tempo que expressam com eficiência suas funções individuais. As células do estômago estão fabricando o ácido clorídrico. As células imunológicas estão gerando anticorpos. As células pancreáticas estão produzindo insulina e assim por diante. Em um corpo saudável, esse sincronismo está perfeitamente regulado. As pessoas que gozam de boa saúde estão firmemente envolvidas nesses ritmos. Quando a doença tem lugar, há algo errado com algum desses ritmos. O estresse é o maior desestabilizador. Se você estiver estressado, sentindo hostilidade, o equilíbrio do seu corpo é afetado. O estresse rompe nossa conexão não local com tudo mais. Quando você fica doente, uma parte do seu corpo está começando a se debilitar. Ela está deixando de estar em sintonia com o campo de inteligência não local. 51 Muitas emoções podem perturbar o campo eletromagnético no coração, mas a raiva e a hostilidade são as que foram documentadas com maior precisão. Quando essa sincronização é perturbada, o corpo começa a se comportar de uma maneira fragmentada. O sistema imunológico é reprimido, o que gera outros problemas, como uma maior suscetibilidade ao câncer, às infecções e ao envelhecimento acelerado. Esse efeito é tão forte que os animais conseguem detectá-lo. Quando um cachorro vê uma pessoa que está fomentando hostilidade, ele late e exibe um comportamento feroz. Aonde quer que vá, você irradia quem você é nesse nível bem íntimo. No entanto, nossa conexão com a inteligência não local não termina no limite do corpo. Assim como ele, o universo também está em equilíbrio, e exibe esse equilíbrio em ritmos ou ciclos. Enquanto gira ao redor do Sol, a Terra cria ritmos sazonais. O inverno se transforma na primavera e os pássaros começam a migrar, os peixes procuram os locais de desova, as flores florescem, as árvores brotam, os frutos amadurecem, os pintos saem da casca. Essa mudança na natureza, uma leve inclinação da Terra dá início a uma avalanche de eventos não locais. Toda a natureza age como se fosse um único organismo. Até mesmo as pessoas se sentem diferentes durante várias estações. Algumas tendem a ficar deprimidas no inverno e a se apaixonar na primavera. Sob o aspecto bioquímico, certas mudanças no nosso corpo correspondem ao movimento do planeta.
A natureza é uma sinfonia e somos parte dela. Enquanto a Terra gira ao redor do seu eixo, ela nos dá algo que se chama ritmo circadiano, ou diário. As criaturas noctívagas ficam acordadas à noite e dormem durante o dia. As aves vão em busca de alimento em ocasiões específicas conhecidas como as horas dos pássaros. Nosso corpo também está sincronizado com os ritmos circadianos. Passo a maior parte do tempo na Califórnia e, sem nenhum esforço consciente, o meu corpo se encaixa em um ritmo californiano que combina com o meu fuso horário. Meu corpo começa a esperar o nascer do sol, possibilitando que 52 eu acorde mais ou menos à mesma hora todos os dias, e o ritmo dele fica mais lento à noite, permitindo que eu me prepare para dormir. Enquanto durmo, meu corpo ainda está extremamente ativo, fazendo-me passar pelos diferentes estágios do sono, modificando minhas ondas cerebrais. Os hormônios que controlam e regulam diferentes funções físicas ainda são produzidos e segregados, porém em quantidades distintas daquelas das horas em que estou acordado. Cada célula ainda leva a cabo suas milhões de atividades diferentes, enquanto o corpo como um todo conduz seu ciclo noturno. Sentimos na Terra os efeitos do Sol no ritmo circadiano, e os efeitos na Lua no ritmo lunar, enquanto ela passa pelas suas diferentes fases. Os ciclos da Lua atuam no nosso corpo, correlacionando-se instantaneamente com os movimentos planetários. O ciclo menstrual de 28 dias da mulher é afetado pela Lua e existem outros ritmos mensais mais sutis que influenciam o humor e a produtividade de todas as pessoas. Os efeitos gravitacionais do Sol e da Lua sobre a Terra causam as marés dos oceanos, que também afetam nosso corpo. Afinal de contas, há milhões de anos nós também habitávamos o oceano. Quando resvalamos para a Terra, trouxemos conosco parte do oceano. 80% do nosso corpo possui a mesma composição química do oceano que um dia chamamos de lar e ainda é afetado pela atração da maré. Todos esses ritmos, o circadiano, o lunar e o sazonal, estão em sintonia uns com os outros. Existem ritmos dentro de ritmos. E essa ressonância ecoa à nossa volta e dentro de nós. Não somos estranhos ao processo, somos parte dele, vibrando com a pulsação do universo. A inteligência não local está dentro e ao redor de nós. Ela é espírito, o potencial a partir do qual tudo emerge. Ela é a base do nosso ser, é adimensional, não possui volume, energia ou massa, e não ocupa nenhum espaço. Tampouco existe no tempo. Todas as experiências são projeções localizadas dessa realidade não local, que é um potencial singular e unificado. Aqui tudo é inseparavelmente único. Nesse nível mais profundo 53 de realidade, você é essa inteligência não local, um ser universal que observa a si mesmo através de um sistema nervoso humano. Assim como um prisma decompõe um único feixe de luz nas cores do espectro, a inteligência não local, ao observar a si mesma, desmembra a realidade em uma multiplicidade de aparências. Pense no universo como um único e enorme organismo. A vastidão dele é uma realidade projetada, perceptiva, embora lá fora você possa estar vendo um grande estádio de futebol com milhares de pessoas, o verdadeiro fenômeno é um pequeno impulso elétrico dentro do seu cérebro que você, o ser não local, interpreta como um jogo de futebol. O Yoga Vasita, um antigo texto védico, diz o seguinte: o mundo é como uma enorme cidade refletida em um espelho. O universo também é um enorme reflexo seu na sua própria consciência. Ele é, em resumo, a alma de todas as coisas. 54.